Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Mais um dia de estudo da palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês no livro de Ageu. Ageu, que livro é esse? Meu Deus do céu, nunca vi falar. Talvez muita gente não conhece o livro de Ageu, mas está na Bíblia. Um pouquinho antes de Mateus, abre aí o seu livro. No livro de Ageu, no capítulo 1. Ageu era um profeta e ele profetizou depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Então o povo de Israel foi levado cativo, ficou 70 anos lá. Quando eles voltam, a gente vê isso lá em Esdras, eles começam a reconstruir o templo. Mas com o passar do tempo, eles abandonam o templo e vão cuidar da própria casa deles. Eles deixam as coisas de Deus de lado. E aí o Senhor manda essa palavra para Zorobabel, né? E através do profeta Ageu. E olha o que ele diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o que o povo estava dizendo. Não, ainda não é a hora. Não é a hora da casa ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha o que Deus fala. Então vocês vão continuar vivendo aí na casinha boa enquanto a casa do Senhor está em ruínas? É assim? E aí ele diz, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai a situação, considerai o vosso passado. Aí ele vai falar, vocês têm semeado muito, mas vocês não têm nada, parece um saquinho furado, o dinheiro não está rendendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos no versículo 7. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha, o que está acontecendo, gente? Primeira coisa que a gente aprende, né? O povo aqui estava cuidando muito mais das suas próprias coisas e não estava interessado nas coisas do Senhor. Então, quantas vezes nós não estamos interessados nas coisas de Deus? Nós estamos correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, fazendo só o que interessa para a minha vida particular. E a Bíblia está dizendo ali que o dinheiro vinha e ia embora. Não sei se na sua vida acontece isso. As coisas não fluíam. Por quê? Porque a preocupação era sempre com eu. O Deus deles era eles próprios. Quando a gente se preocupa demais com a gente, quem é o Deus da gente? Agora, Deus está chamando a uma volta, né? Deus está chamando eles, olha o que está acontecendo, vocês estão fazendo e não está rendendo, não tá sendo abençoado. Por quê? Porque o orgulho tomou conta do coração de vocês. E sabe o que o povo responde? Senhor, ainda não é hora. Não está na hora de cuidar das coisas do Senhor, agora eu tenho que cuidar das minhas, depois eu cuido das do Senhor. Não, mas ainda não é hora de eu mudar. Não, ainda não é hora de eu largar esse pecado. Não, ainda... Quantas e quantas desculpas nós damos para o Senhor? Quantas vezes o Senhor te chama para fazer alguma coisa e você fala, não, ainda não é hora. Sabe, nós carregamos uma maleta de desculpa desde a nossa infância. Quando a gente era pequeno, que chegava na escola e o professor falava, cadê a lição de casa? Você fala, o cachorro comeu, sabe, professor? Era uma desculpa que a gente dava. Eu não tô tendo tempo. Outra desculpa que a gente dava. E a gente vai se justificando ao longo da nossa vida. E a vida passa. E sabe o que acontece? Deus tá falando, filho, volta. Filho, vem fazer o que você foi chamado para fazer. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem um objetivo. Eu tenho sonhos e planos para você.
Mas enquanto você ficar focado só em você mesmo, você não vai conseguir enxergar os sonhos e os planos que eu tenho para a sua vida. Para de carregar essa maleta de desculpa e assume aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Faça aquilo que Deus tem dado para você fazer. Né? Desde lá do começo, a gente sempre dá desculpas. Qual é a sua desculpa para não obedecer à voz do Senhor? Qual é a sua desculpa para não buscar mais o Senhor? Qual é a sua desculpa para não orar? Ah, ainda não é hora, ainda não está no tempo. O cachorro comeu sua Bíblia? Quais são as desculpas que nós vamos dar? Então, aqui como povo de Israel, e eu trago isso para nós, muitas vezes nós damos desculpas para não mudar a nossa vida, para não tomar atitudes. E nós precisamos, se nós queremos ser pessoas vencedoras, nós precisamos assumir as nossas atitudes, tomar postura diante das coisas. E é isso que Deus está te chamando hoje, a olhar para Ageu e aprender a voltar para Deus e assumir as suas responsabilidades e as suas atitudes diante da vida, diante das coisas, diante daquilo que Deus tem para você. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, te abençoando, te guardando, te protegendo e te dando discernimento, sabedoria. Amém?